Políticas públicas são programas, ações e atividades desenvolvidos pelo poder público que visam a realização dos direitos assegurados na Constituição, tais como saúde, educação, assistência social, segurança pública e muitos outros. Políticas públicas e participação popular são os assuntos de hoje no programa Eleições 2012, Voto na Cidade. Poucos sabem, mas muitas políticas públicas são formuladas com a participação popular. O Programa Nacional de Habitação, o Plano de Expansão das Universidades Públicas, a criação dos Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência Social, as políticas de agricultura familiar, de ação afirmativa e de combate à discriminação foram elaborados e implantados com a participação direta de milhões de brasileiros. A gente busca estar sempre junto, a gente não tem esse negócio de associação, foi lá sozinho para se organizar. A gente sempre vai em busca de qualquer conquista, a gente vai junto com a comunidade. Se a gente lograr isso na nossa conquista, ótimo, foi glória de todos. Se não, todo mundo estava lá, viu que precisa se rearticular para poder conseguir uma outra conquista, mas com a participação coletiva. O poder da sociedade está na organização e na mobilização. As conquistas sociais dependem também do esforço da comunidade. Por isso, nosso dever de cuidar da cidade deve se realizar na forma de ações concretas, que objetivam buscar coletivamente a implantação das políticas públicas que atendam à comunidade, incluindo segmentos mais vulneráveis, os mais pobres e os grupos discriminados, que devem ter atenção especial do poder público. Como podemos perceber, para que de fato sejam políticas públicas, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios das ações do governo e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público. A presença cada vez mais ativa da sociedade civil nas questões de interesse geral é uma das características das políticas públicas, que tratam do uso dos recursos públicos. A população tem um papel fundamental. Por quê? Ela tem que participar. Então é importante que a população se organize em movimentos, em associações e diga para os seus representantes, olha, a gente precisa disso, a nossa demanda é essa. Os conselhos representam um canal mais direto e eficaz de diálogo entre a vontade popular e a representação das políticas públicas. Os conselhos podem ser municipais, estaduais e nacionais. Alguns são consultivos, outros deliberativos. E existem ainda os que são ao mesmo tempo consultivos e deliberativos. O Conselho Deliberativo vai analisar determinada situação dentro daquela política e ele vai propor ações ao governo, ao executivo. Os conselhos consultivos são aqueles conselhos que os técnicos vão se reunir, vão analisar determinada política e vão orientar, vão sendo consultados realmente para dizer para o governo, olha, isso seria a melhor ação, não cabendo a ele executá-la, diferente do Conselho Deliberativo. Os conselhos não funcionam sozinhos. Seu poder de ação possui um limite. Quando alguma irregularidade é descoberta, é hora do conselho acionar o Ministério Público. O Ministério Público não tem o poder de punir. O Ministério Público tem o poder de fiscalizar e demandar perante o Poder Judiciário. Quando ele verifica que determinados direitos fundamentais não estão sendo bem aplicados ou não existem esses determinados direitos fundamentais em determinados municípios, como objeto de políticas públicas, eles podem acionar o Judiciário para que o Judiciário, afinal de contas, possa decidir em determinados casos se é o caso ou não de intervenção.
importante saber que os políticos que elegemos não são senhores da história e de nossa cidade. Somos todos responsáveis pelas políticas que atendem nossas demandas: saúde, educação, saneamento, segurança, igualdade racial e de gênero, meio ambiente, enfim, as diversas áreas sociais e culturais de nossa cidade dependem do nosso envolvimento e ação. É através da participação, junto com as entidades públicas, que o cidadão tem uma interpretação maior como funciona o próprio Estado e como funciona os programas, os projetos. A ação coletiva da política de Estado e a comunidade sabendo que é uma política pública, que é direito da comunidade, ela permanece. Não fique de fora da construção de uma cidade mais justa e solidária. Participe de conselhos, associações comunitárias e de bairros e organizações não governamentais que atuam na defesa dos interesses coletivos e ajudam na fiscalização dos recursos destinados às várias políticas públicas. E se você quiser saber mais sobre políticas públicas ou sobre o projeto Eleições 2012 Voto na Cidade, acesse www.pucminas.br/nesp.